Olá, eu sou Daniel Vieira e vim aqui falar para você sobre a arquitetura das histórias. Como essas duas temáticas se entrelaçam e qual a importância disso para a sua carreira e para o seu negócio. E aí, vou me apresentando ao longo disso. Mas tem coisa mais fantástica do que conseguir aliar essas duas temáticas, arquitetura e histórias? Eu amo viajar, não sei você, mas eu amo viajar. E aí eu quero apresentar para você dois lugares e no final vou revelar qual é a relação que esses lugares têm comigo. Então, o primeiro lugar é esse aí que você está vendo. Isso, se você já foi lá ou já conhece ou tem interesse, nós estamos falando de Santiago de Compostela. E essa é uma igreja que recebe peregrinos do mundo todo, durante todos os anos, por muito tempo também. E a segunda obra de arte, eu costumo chamar até assim, né? É a Basílica de Chartres, na França. Olha, eu não vou ficar aqui, lógico, tentando explicar estilo arquitetônico. Afinal de contas, não sou arquiteto, sou especialista em histórias. Isso fica com você, tá? Comigo eu vou falar só das histórias. Mas eu estou trazendo isso aqui só para a gente lembrar, nesse momento que você está aí assistindo da sua casa, do seu escritório, pelo computador, pelo celular, enfim. No momento que você está parado, para a gente pensar e lembrar um pouco das viagens que nós já fizemos e das imagens que nós trazemos dessas viagens. Mas vamos começar do começo, né? Quem é Daniel Vieira? Quem sou eu que está aqui falando com você hoje, né? Eu costumo dizer que todo bom herói tem uma vida dupla, e também não foi diferente comigo. A minha formação acadêmica foi em administração, mestrado em economia, e fiz todo o meu trabalho de estudos, digamos assim, formal, na área de desenvolvimento de pessoas. Em contrapartida, como a gente não é um ser fragmentado, né? Sempre fui envolvido com o mundo das artes, né? Trabalhei com teatro, direção de peças, produção de espetáculos, mas eu confesso que quando mais jovem eu não conseguia ver entrelace dessas duas vidas. Até que num dia, isso em 2008 talvez, eu encontrei essa temática do storytelling e entendi que era possível juntar essas duas vidas que eu seguia, trabalhando no prol do desenvolvimento das pessoas, contribuindo para negócios, né? Então eu deixei de ser dramaturgo e passei a ser storyteller. Essa foi a grande transformação da minha vida profissional, digamos assim. Então hoje eu trabalho com histórias, mas histórias que conseguem ajudar no desenvolvimento das pessoas, de negócios, né, treinamentos, palestras, workshops. Bom, esse é um pouco de quem sou eu. E aí você vai conhecer um pouco mais ao decorrer dessa palestra aqui. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente provocar esse nosso bate-papo aqui. Por que falar de histórias? Por que alguma coisa desencadeada? Por que o formato dessas histórias, onde apresentam um desenrolar de acontecimentos um após o outro, pode trazer um impacto tão importante, tão profundo na nossa comunicação? O que isso pode efetivamente contribuir para o seu negócio ou para o desenvolvimento do seu negócio? E aí eu vou fazer aqui um exercício com você. Como nós estamos aqui falando de arquitetura e eu comecei falando de viagens, e eu amo viajar, já viajei para vários lugares, e eu costumo dizer que eu faço fast turismo. Se eu tenho uma viagem de um fim de semana e vou a trabalho, o tempinho que eu tenho, eu faço questão de ir conhecer um ponto histórico, um lugar turístico. Eu faço muita questão disso. Para mim, isso é um grande valor. Então vamos lá para um exercício. Pensa aí comigo, um lugar que você já viajou e que você achou fantástico, que foi super legal. Você gostou da paisagem, da comida, das pessoas, você gostou muito da viagem. Consegue lembrar? Consegue lembrar? Claro, a gente se lembra inclusive do que sentiu lá, do gosto da comida, do cheiro do lugar, né, das cores. Isso fica muito evidente pra gente, independente de quando foi essa viagem. Se por agora, se há muito tempo. Agora, outro exercício. Pensa em uma viagem que você fez que foi um desastre.
que você detestou. Se tivesse jeito de apagar, de deletar da sua memória, seria fantástico. Foi tudo ruim. A comida foi ruim, a companhia foi ruim, o lugar foi ruim, foi péssima a viagem. Lembrou? Então, você também se lembra das cores, do cheiro, das pessoas. Se lembra, isso traz emoção. Isso traz emoção. Aonde eu quero chegar com isso? O nosso cérebro só tem espaço para memorizar 2 tipos de lembrança: a boa e a ruim. Olha só que interessante. O nosso cérebro grava tudo. Ele grava tudo. Mas trazer à memória só o bom e o ruim. E quando a gente se lembra disso, isso traz junto, né, essa lembrança traz junto consigo as mesmas emoções que você sentiu quando você teve a experiência. Então olha só que interessante, se eu tive uma experiência mais ou menos, o nosso cérebro às vezes nem memoriza aquilo. Ah, foi aquela viagem que eu fiz para onde? É aquela, nós estávamos até juntos. A gente esquece disso. Então memória é uma lembrança mais uma emoção. E é aqui que a gente começa a compreender esse universo e qual a importância de ter histórias relevantes para gerar esse impacto e engajamento no seu negócio e com seu cliente também. A gente percebe, no fim das contas, é que nós estamos todos conectados. E o que nos conecta não é a genética especificamente. O que nos conecta com as pessoas do mundo, o que nos conecta com esse tempo, são as histórias que a gente conta. São as histórias que nos agregam e que vão juntando as pessoas do mundo todo. E eu vou mostrar para vocês como é que nós estamos conectados e como as histórias nos conectam, né? Aqui está um exemplo. Eu gosto muito de apresentar esse estudo do Jeremy Zhu, um coreano que pesquisou sobre o impacto das histórias. E foi tão importante esse artigo que ele produziu que foi publicado na revista Scientific American Mind, uma talvez das mais importantes revistas de ciência do mundo. E ele diz o seguinte, que quando a gente conta uma boa história, né, isso gera um impacto tão profundo nas pessoas que gera engajamento, que gera comprometimento com as pessoas. O porquê disso? E aqui tem alguns dados, olha aí. 65% das conversas nossas do dia a dia são fofocas ou histórias pessoais. Mas isso, gente, eu sei que é só lá na Coreia. Aqui no nosso meio a gente só fala coisa séria, né? Ninguém fala fofoca e conversa pessoal aqui, né? Olha só, a diferença de fofoca e conversa sobre a sua vida pessoal é que fofoca você está falando da vida, da história do outro, e conversa pessoal você está contando a sua própria história. O Jeremy Zhu provou cientificamente que quando a gente conta uma história, quando a gente ouve uma história, a gente se conecta com as nossas próprias experiências e com as nossas emoções. Então é mais ou menos assim. Você já comeu um feijãozinho cozido do dia, feito da hora, quentinho, naquele fogão de lenha, borbulhando assim? Se você já comeu, enquanto eu estou contando, você imaginou o feijão borbulhando, você imaginou o gosto. E se você for assim como eu, fã de comida, chega salivou também, né? Então, à medida que a gente vai ouvindo as histórias, a gente também vai lembrando das nossas próprias experiências e se emocionando também. E o que é muito legal é que o nosso cérebro tem muita facilidade de reconhecer as emoções e se conectar a elas. Não necessariamente a palavras, não necessariamente a conceitos e teorias. O nosso cérebro se conecta com emoções. Você já emocionou, chorou vendo um filme? Um comercial de TV? Você vê um comercial do Natura, Boticário, que utiliza muito dessas temáticas emotivas, do Dia das Mães, de Natal, e a gente chora com aquilo? A gente chora porque reconhece alguma emoção transmitida naquela mensagem. Não necessariamente por conta da marca, mas por conta da emoção que está sendo repassada. E aqui eu tenho 2 termos, eu vou utilizar 2 termos para explicar essa conexão. O primeiro termo é um termo cunhado por Jung, um psicoterapeuta, né, que desenvolveu a terapia analítica, e ele diz que nós nos conectamos com símbolos, nós nos conectamos com signos, nós nos conectamos com o que aquilo representa para a gente. Então, quando você, por exemplo, vê uma cruz,
seja numa igreja, seja numa parede, seja na TV, em algum lugar, automaticamente a gente reconhece que aquele é um símbolo de uma religião, que ele é símbolo do cristianismo. Lembra de Jesus, lembra de morte, sacrifício, salvação, que aquele símbolo representa. Se você vai numa missa, por exemplo, na Alemanha, mesmo não entendendo alemão, você compreende os ritos e os símbolos que tem aquilo. Tá? Então, a gente reconhece os símbolos, e o nome que ele dá para isso é sincronicidade. Ele descobriu e transmitiu para a gente que nós, seres humanos, temos padrões de personalidade que são replicados no mundo todo, e é por aí que a gente se conecta. Então eu disse das religiões, porque a religião talvez seja o que mais utilizou isso ao longo dos anos, mas você pode pensar em filmes. Se você pegar personagens como Superman ou Capitão América, o padrão comportamental e de personalidade dos dois personagens, apesar de serem estúdios diferentes, tem o mesmo padrão. São corajosos, honestos, justos e bonitões, né? Esse é o padrão do herói. Mas no Jeremias 1, voltando na pesquisa que eu trouxe para vocês como referência, ele cunhou um outro termo chamado de emparelhamento neural. Olha que nome chique esse negócio, gente. Significa o quê? Que quando eu vou contando para você uma história, e você vai ouvindo a minha história, em determinados momentos, quando eu estou contando a história, algumas áreas do meu cérebro começam a brilhar. Ele fez isso com, obviamente, medindo essas ondas cerebrais, né? E ele percebeu que, num determinado momento, passado alguns segundos, inclusive, as mesmas áreas do cérebro que acendem, né, no meu cérebro, acendem no cérebro de quem está ouvindo também. Significa que nesse momento nós estamos conectados, fisiologicamente inclusive. É como se a gente estivesse tendo a mesma imagem da mesma coisa. Mas eu estou falando de uma experiência minha, e você está tendo uma relação com a sua experiência, mas a gente conecta essas duas experiências. Isso é chamado de emparelhamento neural. Tá, Daniel, isso significa o que no fim das contas? Onde a gente vê isso sendo utilizado? Em filmes, por exemplo, a gente vê isso sendo utilizado. Você entra numa sala de cinema, fica 2h30, 3 horas sentados, conectado, emocionado, gostando daquilo. Se fosse o contrário, eu não tivesse conectado, seriam 3 horas exaustivas, cansativas, entediantes. Mas não, você ficou ali 3 horas gostando do que está vendo. A mesma coisa numa reunião, por exemplo. Vamos trazer para o nosso mundo. Você vai fazer uma reunião com o seu cliente. Se você não se conectar com o seu cliente não vê a hora de ir embora e fazer as outras coisas que ele tem que fazer. Se ele se conecta com você, ele sai com aquela sensação de que, nossa, que reunião boa, esse profissional entendeu o que eu estava querendo falar. É mais ou menos por aí. Mas vamos avançar. Eu uso storytelling em toda a minha comunicação? Não. Eu uso storytelling para gerar emoções, engajamento e me conectar com as pessoas. Então não é todo o processo de comunicação que você utiliza de storytelling. E aí a minha justificativa é essa frase aqui do Confúcio: conte-me e esquecerei, mostre-me e lembrarei, envolva-me que entenderei para sempre. Então, suponha que você está, perdido em São Paulo. Você está lá na Avenida Paulista e quer saber onde fica a estação São Bento. E aí você encontra uma pessoa e fala assim: moço, por favor, onde fica a estação São Bento? E a pessoa te diz assim: era uma vez uma pessoa perdida em São Paulo, até que uma hora... Você vai achar que essa pessoa é uma maluca, né? Vai gritar socorro, chama a polícia. Então não é. Tem hora que você tem que dizer: olha, é aqui, vira à direita, segue reto. Então em alguns momentos da sua comunicação você tem que apenas dizer: é assim. Em alguns momentos da sua comunicação, você precisa mostrar e demonstrar. Você vai mostrar um cálculo, demonstrar como que fica, como funciona, né? Você é um arquiteto, abre a tela do computador para o seu cliente, mostra: é assim que vai ser o projeto, vai ficar mais ou menos dessa forma. Em alguns momentos você precisa demonstrar para a pessoa. Mas para gerar memória, fazer com que a pessoa lembre daquele momento, aí você usa de storytelling. Aí você usa dessa estrutura de comunicação que eu vou explicar daqui para frente. Mas mais uma justificativa para a gente entender o quanto isso é importante. Está no livro Silent Messages,
que diz que apenas 7% da nossa comunicação são as palavras. 38% é a forma como essas palavras são ditas e 55% do impacto na comunicação são aspectos não verbais. Tonalidade da sua voz, a roupa, o ambiente, a imagem que a pessoa cria na mente. Isso tem um impacto na comunicação mais do que um texto. Tá? Então, só para você entender o quanto é importante eu me preocupar com questões como essas. Eu passar um orçamento para o cliente é frio, é agressivo. Ah, mas ele me pediu um orçamento. Eu sei, você vai ter que mandar um orçamento. É a parte do mostre-me. Mas eu estou falando de envolvimento, de fazer o seu cliente se lembrar do seu trabalho. Um cliente que se lembra bem do seu trabalho, como um teste que nós fizemos da viagem, se lembra? Quando ele for falar sobre você, como será? Agora, se a experiência foi ruim, como será? Né? Bom, em se tratando de importância desse processo, Tá, Daniel, por que eu tenho que trazer essas questões de histórias, engajamento, emoção, memória, imaginação? Por que isso é tão importante? Basicamente, porque as histórias é uma forma de preparar emocionalmente o nosso cérebro para receber informações. Eu vou usar o termo agressivo aqui, mas são informações secas, duras. A mensagem, a teoria, o conceito. E aqui, se vocês me permitirem, eu quero contar um exemplo que eu tive na época de faculdade. Quando eu entrei na faculdade, estava muito empolgado, jovem, entrei novo na faculdade, eu queria ter aula, ver como que era aquilo, diferente de ensino médio, E aí entra na sala de aula um professor alto, grisalho, assim, mais fortinho, e aí ele me diz assim, ele disse para a sala toda, nós éramos 50 e poucos alunos na sala, ele disse assim: boa noite, eu sou o professor fulano de tal e darei aula de estatística aplicada 1. Mas eu quero dizer para vocês que historicamente 70% dos meus alunos reprovam. E se você for uma pessoa assim, muito dedicada, talvez você não esteja nesse percentual. A aula de hoje é sobre desvio padrão. Eu fiquei tão decepcionado. Eu fiquei, que coisa esquisita. Ele já chega dando um burro no rim da gente. Até eu parar de ficar chateado e entender a teoria, demorou um pouco. Na verdade, muito. E para ser bem honesto, agora entregando o jogo, tá só eu e você aqui, eu passei, porque eu sou desses que gostam de desafio, mas eu passei porque eu era, assim, gosto de competição, mas não entendia nada de desvio padrão. No segundo semestre me aparece um professor com cara de maluco e disse: boa noite, eu sou o professor fulano de tal e você é professor de estatística aplicada 2. Eu pensei, meu Deus, isso não acaba, quando é que vai acabar essa estatística? Mas antes de falar da teoria que eu trouxe para vocês hoje, deixa eu contar um pouco a minha história. Quando eu me formei em engenharia nuclear no Rio de Janeiro, aí eu já entrei em pânico. Falei, o quê? Existe esse engenharia nuclear? Que coisa fantástica! Depois pensei, o que um cara que estuda engenharia nuclear vem fazer aqui em Goiânia? E ele disse, eu vim para Goiânia por conta do acidente do Césio 137. E aí nós fomos ajudar a montar o abrigo para o lixo. E depois que nós terminamos o abrigo do lixo, a gente começou uma série de estudos, e um deles para verificar o impacto desse acidente na vida dos goianos. E uma das técnicas que nós utilizamos, uma das técnicas estatísticas que nós utilizamos, foi o desvio padrão. Eu achei desvio padrão lindo depois daquela história toda. E aí eu consegui aprender sobre essa técnica. Então, só para mostrar para vocês que uma história pode nos preparar emocionalmente para algo que está vindo com um certo nível de dificuldade cognitiva até. Então, só para vocês entenderem. Tá, vou chegar com um orçamento. Então, antes de chegar lá, eu encanto, eu engajo, eu envolvo, e aí depois você chega no orçamento. Vai justificar bastante isso. Mas chega de papo. Bora falar de storytelling, o que significa? Todo mundo pensa em storytelling, o que significa storytelling? Bom, esse é um termo que a gente importa da publicidade, e aí tudo que é muito chique tem nome em inglês, você já viu? É muito mais chique falar que eu sou storyteller do que dramaturgo. Então, storytelling é um termo em inglês sem tradução,
mas que tem dois significados, que carrega na sua concepção dois significados, e eu quero que você preste atenção aqui comigo agora nesse slide. O telling diz respeito à parte dura, agressiva da mensagem, é a informação que você quer passar. E pense comigo, nós vivemos num mundo de inúmeras informações e com acesso rápido. Isso significa que as informações são gratuitas, são numerosas, são frias, né? Isso diz respeito à impessoalidade. Você vê que uma informação seca, ela não fala comigo, ela fala com todo mundo. Então não tem muita liga da comunicação. Ela é impessoal, ela é fria, porém ela é importante. Então, de novo, eu estou trazendo o exemplo do orçamento para você ter clareza disso. Você vai ter que chegar no preço, na hora de passar o valor e o preço do seu serviço para o cliente. Isso também é importante. Porém, a outra parte, o outro significado do storytelling diz respeito à emoção, diz respeito ao engajamento. E quando eu falo emoção, gostaria de fazer uma ressalva aqui. Estou falando das pessoas ficarem chorando, não. Estou falando das pessoas darem crises de riso, não. Emoção é quando eu me sinto bem com aquilo. De certa forma eu percebo que eu estou envolvido com aquilo. Não preciso chorar para dizer que me emocionei, tá? O story está ligado à empatia, a compreender o universo da minha audiência, a compreender o universo de quem está me ouvindo naquele momento. No telling eu trato de conceitos, né? No telling eu trato de fórmulas, mas no story eu falo de conceitos. Eu falo de como as coisas foram sendo construídas até chegar nesse momento, né? O porquê isso aconteceu. E no story nós temos um grande ganho. E o grande ganho que você tem que ter como clareza para você, para o seu negócio e até para o seu próprio desenvolvimento é a atenção. Hoje o que vale especificamente, né, o que tem valor nesse mundo hiperconectado, cheio de informações, é a atenção. O quanto a pessoa está ouvindo você, está conectado com você. É isso que vale grana, inclusive. Por que alguns comerciais em TV têm horários que são mais caros e outros mais baratos? Por conta da quantidade de pessoas focadas naquele momento. Então, o grande ganho usando o storytelling basicamente é a atenção. O exemplo da aula. Quando o professor conta uma história, o que ele fez? Ele colocou todo mundo ouvindo ele. E ele poderia falar de qualquer outro assunto, que nós estávamos ali para ele. O outro professor, ele rompeu a barreira da atenção e criou, na verdade, um dificultador no processo de comunicação dele. Porque a gente ficou com raiva, né? Emocionalmente nós estávamos despreparados para aquele momento. Bom, a verdade é uma só das histórias. Então agora eu vou trazer alguns elementos do storytelling. O que é que precisa ter nesse processo? Para saber se eu estou conversando ou não, se eu estou utilizando ou não o storytelling. Primeira verdade é que toda história tem um personagem. Um personagem. Então, ou seja, ou é você contando a sua história, né, num Instagram, num vídeo de YouTube, numa palestra, ou se você quer usar quer elaborar um pouco mais, você pode colocar o seu cliente como personagem dessa história que você vai construir. E todo o seu processo de comunicação focado nesse arquétipo. Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer é: quem é esse personagem? Se é você, qual é a estrutura de comportamento, qual é a personalidade, o que eu quero passar efetivamente. Eu gosto sempre de fazer esse exercício, inclusive em eventos onde tem pessoas presenciais da mesma profissão. Então, eu tenho que contratar um arquiteto. Qual é o contrato? E aí eu tenho 100 arquitetos na sala. Quem eu contrato? São todos arquitetos? Aí você vai falar assim: o que tem o melhor serviço? Mas são todos excelentes. O que tem o melhor preço? Se você tiver uma tabela de preços, todos eles têm o mesmo preço. Eu vou contratar aquele que eu me conecto com ele. Vou dizer assim: esse aqui eu me reconheço em algum momento nesse personagem que está sendo apresentado. Então eu me conecto, é esse que eu contrato, tá? E se você vai contar a história utilizando o seu cliente como personagem, quem é o seu cliente? Todo mundo. Vou falar igual sua mãe, né? Você não é todo mundo.
Então não é todo mundo seu cliente. Quem são essas pessoas? Outra coisa, esse personagem é carregado de uma personalidade verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente contar histórias e elas parecerem fictícias, eu tenho que trazer elementos humanos reais. Elas não podem ser falsas. Entende? Toda história contada, ela é verdadeira, ela precisa ser verdadeira. Ela não precisa ser real. Daniel, agora eu não entendi. História real é uma história sobre um caos de alguém. E às vezes isso não me soa bem, isso fica parecendo texto jornalístico. Mas quando eu crio elementos da história, eu não posso mentir. Talvez o caso mais famoso que a gente tem por aqui no Brasil, que ficou muito famoso nas redes sociais e notícias, foi da Dileto, que inventou que ela era uma marca que o vô criou na Itália e não sei o que, e nunca existiu esse vô, nunca existiu Itália, nunca existiu nada. Ele poderia ter saído dessa e contado uma historinha. Diz a lenda que isso, entendeu? Porque a gente não pode subestimar a inteligência da minha audiência. Ele sabe o que é verdade e o que não é verdade. Toda história tem que ter uma pitada de emoção. E aí você define qual emoção que você quer colocar na sua história. Isso também está muito vinculado ao arquétipo do personagem que você utiliza. Então, por exemplo, eu vou usar um herói como personagem da minha história. Então, que tipo de emoção um herói passa? De coragem, de determinação, né? De bravura. Eu quero usar um sábio. O sábio vai passar de conhecimento, de investigação, de curiosidade. Eu vou passar de uma pessoa comum, enfim, dependendo da estrutura da personalidade do seu personagem principal, a gente consegue também trabalhar que tipo de emoção eu quero gerar na minha história e nas pessoas que ouvem. Uma outra verdade é a verdade humana que a gente fala. O que é essa verdade humana? São aspectos que estão relacionados à nossa própria existência. Questões, dilemas morais, problemas atuais, universais, mas coisas que falam da gente, né? Que falam com a gente. Então você tem que estar muito conectado com o que está o mundo, do que a gente está falando, quais são as preocupações efetivas. E é mais ou menos por aí. O que a gente percebe, por exemplo, vou falar de verdade humana e tentar fazer um alinhamento aqui com a arquitetura. A arquitetura é muito mais do que tijolos, cores, revestimentos. A arquitetura, quando nós olhamos para ela, nas viagens que a gente faz, ela acaba nos revelando o contexto daquele momento em que ela foi construída. Ela nos revela a cultura, ela nos revela a necessidade. Eu nasci no século passado e na minha casa, a casa dos meus pais, tinha uma despensa para estoque de alimentos. Era casa grande, né? E era comum ter isso, porque revelava a necessidade do momento. Hoje os apartamentos são menores, funcionais, práticos. Isso tudo não quero, lógico, ficar aqui discutindo arquitetura com vocês. Eu quero discutir a verdade humana do momento em que nós vivemos, a necessidade que nós temos. E a outra verdade é a sinceridade emocional. O que é a sinceridade emocional? São aquelas coisas que a gente não tem como explicar, a gente só sente. Então, lembre de um filme que você gostou muito e se emocionou com ele. Por que você gostou tanto? Por que você emocionou tanto? Tem coisas que não são possíveis de serem explicadas. Cada espectador vai ouvir a sua história, internalizar aquela experiência e se emocionar em determinado momento. Por que eu gostei desse profissional? Nem sei dizer muito. Eu gostei. O santo bateu. Eu olhei e deu liga. Sei lá. É assim que, em geral, as pessoas demonstram a sua sinceridade emocional. Elas não conseguem explicar muito bem. Só dizem que eu gostei. Eu me conectei. Faz sentido para mim. Vamos agora começar a entender, então, os elementos que precisam estar nessa história que você vai começar a contar. Daniel, eu quero utilizar storytelling. O que eu preciso entender? Então, aqui vai algumas dicas para você. A primeira delas é essa aqui. Quais são os elementos? O que precisa conter nessa história? Se você estiver escrevendo um texto, se preparando para um vídeo e não tiver isso, talvez não é storytelling. Pode ser um ensaio, um começo,
mas você tem que se ligar nisso aqui. O primeiro é a ideia governante. O que é a ideia governante? É o tema central, sobre o que você quer falar. Isso tem que estar claro, isso tem que estar evidente. Você não pode florear muito nessa hora, sobre o que você vai falar. Exemplo, eu fui prestar uma consultoria para uma palestrante inclusive famosa no Brasil, e eu perguntei para ela, qual é a ideia? O que você quer com essa palestra? Ela dizia, eu quero tocar a vida das pessoas, transformar. Eu disse, não, isso é o bônus. O que você quer? Não, eu penso que tem que ser isso, o significado, o propósito. Não, eu quero saber o que você quer ganhar efetivamente com essa palestra. E depois de alguns minutos ela disse, não sei se é isso não, Daniel, mas eu quero vender meus livros. Pronto, é isso. Isso aqui é a parte seca do negócio. O que você quer efetivamente? E aí agora a gente começa a desenhar em volta disso. Então o segundo elemento é o universo da história. Onde essa história acontece? Em que contexto? Ele é um contexto fantasioso? É um contexto ficcional? É um contexto real? Mesmo sendo um contexto real, você tem que criar elementos que chamem mais a atenção. Então é muito comum quando você pergunta para uma pessoa assim, conta um pouco da história da sua vida. Ela fica horas falando. E aí você vai fazer um vídeo, sei lá, de 30 segundos, de 1 minuto. Então quais são os pontos importantes para destacar essa ambientação, esse universo de onde acontece a história? Outra coisa é o protagonista e o seu desejo. Então vamos lá. Toda a história, mesmo com inúmeras personagens, só tem um protagonista. Toda a história só tem um protagonista. E todo protagonista precisa revelar em algum momento, geralmente logo nos primeiros momentos da história, ele revela qual é o seu desejo. Transformar o mundo, ganhar dinheiro, não fazer nada na vida, continuar do jeito que ele está. Ele precisa revelar o desejo dele. E o outro elemento, o quarto elemento, são as forças antagônicas. Que forças antagônicas são essas? São os problemas, os conflitos que ele vai se meter ao longo da história. E aí nós temos 3 tipos de conflitos, só para ficar bem claro para você. Os conflitos internos, que são psicológicos, as dúvidas, as angústias, os medos. Nós temos conflitos externos, que ele tem um antagonista, né? É quem gera o problema para ele. E nós temos também conflitos globais, que não foi gerado só para ele, mas foi gerado para o mundo em que ele vive, para a sociedade que ele vive, né? Veio extraterrestres, uma bomba, um vulcão, sei lá. Você já deve ter visto muitas histórias com isso. Então esses são elementos importantes. Eu tenho uma frase aqui para você entender a importância de se utilizar storytelling e ter cuidado com esses 4 elementos. É uma frase do Ricardo Reis, que é um heteronômio do Fernando Pessoa. Diz assim, nada se sabe, tudo se imagina. Então, quando eu conto uma história para você, mesmo você não tenha vivido aquela história, mas já ouviu falar, você começa a fazer imagens mentais sobre aquilo, né? Quando a gente vê um fato, o fato em si não revela muita coisa, mas a interpretação daquele fato é que traz todo um sentido para a gente. E talvez você, profissional da arquitetura, tenha uma relação muito mais próxima com esse significado, com essa imaginação, do que qualquer outro profissional, né? Porque quando você constrói uma casa para alguém morar, não é parede, é um lar, não é um cômodo quadrado com paredes levantadas e porta, é uma sala de TV, é uma sala de estar, é um lugar de reuniões. E isso é simbólico, porque quando a gente olha, a gente vê uma construção fria. Mas é você contando a história, o que aquilo significa, é que traz o sentido para as coisas. Então, chega de papo. Eu vou revelar agora para vocês a arquitetura das histórias. O segredo, a bala de prata, o que você estava esperando o tempo todo. Se prepara aí, prepara para anotar, porque eu vou falar uma vez só. Toda história precisa ter início, meio e fim. E eu sei que você deve estar pensando, eu fiquei esse tempo todo aqui prestando atenção para o Daniel dizer que toda história precisa ter início, meio e fim. Eu não ia fazer isso, né? Eu vou fazer um negócio mais bonito, então presta atenção. Vou tentar de novo. Então eu vou apresentar para você
a estrutura aristotélica das histórias. Aí fica legal, não fica? Fala pra mim. Falou filósofo, já dá a impressão de que eu sou uma pessoa entendida, intelectual, é ou não é? Mas olha só, brincadeiras à parte, muitas pessoas começam a contar uma história que não tem fim, se embolam no meio, o começo é desagradável. Então, por mais simples que possa parecer, deve ser estruturada dessa forma. Todo começo é uma pergunta, é uma dúvida, é uma dor, é uma hipótese que precisa ser revelada de cara. Nos primeiros minutos da sua história, essa dúvida, essa pergunta precisa ser revelada. Mesmo que seja, eu quero ter uma vida normal, como eu faço isso? Ou eu quero ser milionário, como eu faço isso? Você já deve estar pensando em alguns vídeos que já viu, né? O fim da história é a resposta a essa pergunta. É o moral da história. É o tchan, 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 tchan. É a resposta. E o meio? O meio é como você conseguiu chegar até esse final. Vou até melhorar. É como o personagem conseguiu chegar até o final. Porque mesmo que você conte a sua própria história, ao contar a sua própria história, você se torna um personagem. Isso tem que estar claro para você. Então é isso. Pergunta, resposta e o como chegou. E se vale uma dica? Dica do especialista, né? Não erre de jeito nenhum no início e nem no fim da história. O meio pode ser até meio embolado que a gente passa, mas a pergunta e a resposta precisa estar muito clara para você e para sua audiência. Então essa é uma estrutura. Só que a gente não faz assim, né? Quando a gente vai contar uma história, a gente não faz só pergunta, resposta e como chegou. A gente cria o que nós chamamos de arco narrativo. O que é um arco narrativo? É o caminho pelo qual o personagem principal passa até conseguir aquilo que ele quer. O mais famoso de todos, talvez agora tem se falado muito dele, é a jornada do herói. Você talvez já ouviu falar. Então é a história do Luke Skywalker, é a história do Superman, é a história do Frodo, é a história do Harry Potter. São filmes que utilizaram a jornada do herói. São 12 passos, são geralmente histórias mais longas. Mas você pode usar, por exemplo, o arco narrativo da Pixar, que é mais simples, curto e que responde essa pergunta, como chegou, né? O como chegou e a resposta da pergunta. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui só para você entender a história do Woody, né? Do Toy Story. Foi criado em 91. O Woody é um boneco, né? Do Andy, vive feliz no seu quarto, tranquilo, até que um dia aparece um boneco, né? Aparece um brinquedo mais moderno, Buzz Lightyear. Agora olha só que legal da verdade humana, né? O Woody tem ciúmes. O Woody se sente mal com a chegada do novo brinquedo. E aí, por um acidente, mas motivado por esse ciúme, o Woody cai do quarto e começa uma jornada para tentar voltar para casa de novo. Então o Woody passa por tudo isso, sofre, se arrepende, porém ele volta para o quarto do Andy transformado. Ele aprendeu a lição, que ele também tem importância, que o Buzz pode ser um grande amigo, e é uma história sobre amizade. Então você consegue ver todo o percurso do personagem principal, no caso aqui o Woody, mas o que ele fez para poder aprender a lição. É lógico que tem elementos que vão te chamar a atenção, nós estamos falando de um desenho, então vão ter tantos outros personagens que contribuem para essa jornada dele. Tá, Daniel, e para o meu negócio? Como que eu posso fazer? Vou te dar uma dica. Mas antes da dica, uma frase do mago das histórias Robert McKee. Ele diz o seguinte: o que acontece é fato e não verdade. Verdade é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Olha que legal isso, né? Então, quando eu olho para algo, aquilo é um fato. Mas quando você entende a história por trás daquilo que você está enxergando, isso modifica completamente o que a gente está enxergando. É como se eu mostrasse para você, sei lá, essa árvore atrás de mim. E você olha, é só uma árvore, mas eu poderia fazer assim, olha só. Essa árvore que vocês estão vendo é uma jabuticabeira. E essa jabuticabeira foi plantada pelo meu avô, e um avô que eu nem conheci.
Meu avô, quando eu nasci, meu avô já era morto. E o meu pai foi cultivando essa árvore para que a gente pudesse conhecê-la. Então, por isso que ela está dentro dessa casa. Ela tem uma importância para a nossa família. É como se fosse a árvore da família Vieira. Não muda? Bom, o que eu contei aqui é uma mentira. Eu fiz só para você entender como é. É uma jabuticabeira, mas essa não é minha casa e não foi meu avô que plantou. Mas é só para você entender o quanto isso muda o nosso olhar sobre as coisas. Ok? Então vamos lá para a dica. O arco do personagem, mas para você utilizar como seu cliente na comunicação do seu trabalho. Você vai ter sempre um herói, uma pessoa, um personagem que vai passar por todo o processo de transformação. Pode ser você ou pode ser seu cliente, depende de como você está estruturando a sua comunicação. Essa pessoa, esse personagem vai resolver um problema. E ele sempre é orientado por alguém. Alguém o estimula, alguém o motiva. Se o personagem for o seu cliente, quem é o mentor? Você, tá? Sua empresa, o seu negócio orientando. Então, personagem resolvendo um problema orientado por alguém. Nesse processo ele consegue identificar, bolar, estruturar um plano de solução desse problema. Ele bola o plano, põe ele em prática e dá certo, resolve o problema dele. Quando ele resolve o problema dele, ele volta, né? Ele passa pelo percurso e volta, digamos assim, para o mundo comum transformado. Olha só que legal. Eu fui orientado por essa pessoa, desenvolvi esse plano, essa é a solução, eu estou feliz. Né? Eu sei que eu estou falando aqui de forma simples, mas é para você entender que há uma estrutura para isso tudo. E às vezes a gente não está ligado nisso e acaba consumindo coisas e não sabe nem por que eu estou consumindo e gostando, porque eles estão utilizando arcos como esse. E basicamente, o que todo personagem quer? O que a gente espera de todo fim da história? E eles viveram felizes para sempre. Então essa é a ideia. Eu passo por todo o percurso e qual é a transformação que eu mais espero no fim das contas? Eu aprendi a lição e estou feliz. Tá? Isso é a dica para você. Aí. Bom, mas vamos lá. Agora eu quero falar um pouco, né? Qual é a relação das primeiras imagens com o meu nome? Eu mostrei Santiago de Compostela e Chartres na França. E agora eu vou mostrar para vocês duas pessoas importantes para quem eu sou hoje. Está aí na imagem? Sim, um é o meu pai, o senhor Antônio Vieira, e o outro é o Antônio Vieira, mas é o padre, não o meu pai. Eu costumo dizer que Vieira não é o meu nome de família. Não foi por conta do sangue, da genética, veio do avô, do bisavô, não. O meu Vieira veio dos livros. Meu pai era o caçula de uma família muito numerosa e tinha dois sonhos na vida. Um dos sonhos era ter uma família e o outro sonho era estudar. Então sua irmã mais velha já morava na cidade, ele morava na fazenda, né? Leva ele para a cidade para ele estudar. E meu pai foi seminarista. E ainda bem que deu errado, né? Que eu estou aqui falando com você, meu pai não se tornou padre. Então meu pai desiste do seminário e foi trabalhar, né? Seguir a vida. Só que meu pai não tinha documentos, não tinha registrado documentos para poder trabalhar. Então ele vai ao cartório e então pretende se registrar. O tabelião diz a ele: então, seu Everson, meu pai chamava Everson Pamplona Rua. E aí diz: então, seu Everson, como é que escreve, né? Como que é o seu nome? Ele falou assim: não, já que sou eu que vou me registrar, eu gostaria de me chamar Antônio Vieira, como o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira era um poeta, né? Se você pesquisar, você vai ver. E o meu pai era um artista, meu pai escrevia, meu pai cantava, tocava violão, meu pai era todo artista. Então meu pai nasceu Everson Pamplona Rua e foi se registrar como Antônio Vieira por conta das poesias do padre Antônio Vieira. Então o tabelião disse: e nome de família? Ele falou: então põe o sobrenome da minha mãe, que eu gosto muito. Então meu pai nasceu Everson Pamplona Rua, mas morreu como Antônio Vieira da Silva. E qual é a relação disso? Meu pai mal sabe, mas está aqui. O símbolo de Santiago de Compostela é uma vieira. E no piso da Catedral de Chartres, na França, nós temos um labirinto. E esse estilo de labirinto significa que para eu me encontrar, primeiro eu preciso me perder. E no centro dele tem uma vieira. Vieira significa transformação,
renovação, novidade, criatividade. Se você vê o quadro da Vênus de Milo, ela está por cima de uma vieira. Então, mal meu pai sabe, mas deu a mim um sobrenome que significa tudo isso que eu tenho trabalhado e represento hoje. Então eu sou Daniel Vieira, mas o Vieira dos livros e das histórias. Muito obrigado e a gente se vê por aí.